a empresa está pagando os tributos de forma correta, né? Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Então, o governo possui um interesse econômico um pouco diferente, tá? Justamente por quê? Porque ele está olhando sempre para o passado, né? Ele quer saber a respeito do lucro tributável que a empresa obteve ali naquele período. E os gestores, né? O que o gestor vai pensar? O que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro? Né? Então, o gestor é a figura que comanda a entidade. Então, pode ser ali o proprietário, pode ser o principal acionista, ou até mesmo um gestor contratado ali para dirigir a entidade. E está sob a responsabilidade do gestor toda a operação da entidade de geração de dinheiro para investidores, credores e governo, além das demais partes interessadas na entidade. Além disso, o gestor também é responsável pela elaboração e divulgação das informações, incluindo as de caráter financeiro aos usuários externos, né? Então, se o gestor ele está no comando das operações da empresa, ele precisa tomar uma série de decisões no sentido de fazer com que a entidade se desenvolva economicamente e satisfaça os diversos interesses econômicos envolvidos. Porém, é preciso lembrar que ele também tem seus próprios interesses econômicos. E essas decisões podem conter certas doses de objetivos pessoais em relação à sua própria remuneração. Né? Por quê, gente? Porque um gestor ali, ele pode querer, ele vai desejar o quê? Ele vai desejar que a empresa dê bastante lucro, porque ele pode receber ali um retorno em cima daquele investimento, daquele lucro da empresa, né? Vai receber ali a distribuição de lucros. Então, ele tem um interesse pessoal de que a empresa tenha realmente ali um lucro alto, né? E aí pode acontecer dele pensar ou, né, tentar sempre favorecer, né, um pouco mais ali para que a empresa demonstre mais lucro, às vezes até do que realmente tem, e dessa forma, né, favoreça ele ali em relação a esse valor que ele, né, receberia aí. Então, é por isso que existe, né, essa questão que eu falei para vocês, que existe um viés, né, pessoal que muitas vezes faz com que, pode fazer com que informações ali no balanço sejam distorcidas, né? Aí nós temos que cuidar, essa questão do gestor também, gente, é assim, por quê? Porque o gestor, ele é uma pessoa que tem informações privilegiadas, né? Ele vai fornecer ali informações sobre a entidade, mas ele tem informações privilegiadas porque ele está ali dentro da empresa, né? Então, ele vai saber, por exemplo, a respeito dos contratos da empresa com os clientes, né? De repente, contratos que estão sendo encerrados, dos problemas de fornecimento que a empresa tem, que a empresa está enfrentando. De repente a empresa está enfrentando ali uma pressão dos sindicatos por um aumento de salários, tá? Riscos ambientais, né? Que de repente a empresa está passando, tá? Que de repente pode deixar a empresa ali sujeita à reparação de multas. Então ele tem informações privilegiadas que os outros usuários ali que precisam das informações não possuem, né? Então são coisas ali que podem, né, afetar seriamente o futuro da empresa, tá? E sem esse amplo acesso a essas informações, os outros usuários eles podem ficar sem saber dessas notícias, né? Então, o gestor ele vai estar sempre um passo à frente dos outros usuários das informações contábeis, porque ele tem informações privilegiadas. E aí, esse é o problema de repente acontecer aí, né, do gestor distorcer a informação para que fique da forma como ele quer. Então, é por isso que tem as normas contábeis, né? Para tentar evitar esse tipo de situação, tá? E a gente vai ver que mesmo aí com normas de contabilidade e tudo, muitas vezes né, as empresas ainda, os gestores ainda conseguem também, né, distorcer um pouco essas informações aí, tá? Então, o que nós temos que pensar? Que o problema, gente, é que, por exemplo, investidores e credores, eles dependem das informações que são fornecidas por esse gestor, né? Para poder tomar as decisões deles em relação ao próprio dinheiro deles, né? O fisco também, o fisco vai depender ainda da informação fornecida ali para poder arrecadar, né?
Esse fenômeno, tá? Nós chamamos de assimetria da informação, tá, gente? Por quê? Porque a assimetria da informação, ela acontece quando uma das partes envolvidas em uma transação econômica, ela detém informações qualitativas ou quantitativas superiores aos demais, tá? Então, nós temos uma assimetria, ou seja, a informação ela não está simétrica para todo mundo, né? As partes envolvidas ou quem precisa dessa informação tem uma pessoa que tem mais informação, mais informações. Então, nós chamamos essa questão de assimetria da informação, tá? Ele ocorre quando uma das partes envolvidas em uma transação econômica obtém informações privilegiadas, digamos, né? E aí, gente, quando isso ocorre, né? A parte ali que possui uma menor informação, ela vai correr mais riscos, tá? Mais riscos nas decisões que ela toma. Por quê? Porque ela está tomando uma decisão com base numa informação que muitas vezes não é real, né? Que não é verdadeira, né? O que está não está totalmente errada, mas ela está ali disposta de uma forma não totalmente correta, né? E aí começa aí o problema de quem possui, de quem precisa, né, dessas informações, tá? Quando isso acontece, né, quem possui a menor informação corre mais risco, né? E quem possui a informação maior vai ficar aí com um risco menor, tá? E aí, dessa forma, gente, a assimetria de informações, ela pode gerar falhas, né? Então, essa assimetria pode gerar falhas aí, né, justamente nessas decisões, né, que essas partes envolvidas, tá, vão aí ser dispostas aí para essas partes que estão aí necessitando da informação, tá? Vamos imaginar assim, ó, só para a gente dar um exemplo, porque eu acho que o exemplo é um pouco melhor, ele cola mais a cabeça, né? Quando uma pessoa vai comprar um carro, tá? Um carro usado, né? Ela não vai ter todas as informações ali, né? Sobre aquele estado do carro. Ela não vai ter o histórico, muitas vezes, de manutenção do carro, né? Se de repente aquele carro passou por algum acidente, você vai olhar o carro, vai ver se ele tem algum amassado, né? Vai ver se o motor tá bem, se tá bom, se tá funcionando, tá? Mas você não vai ter ali todas as informações em relação àquele veículo que você está comprando, né? É até possível ali que de repente o carro ele esteja em perfeito estado de conservação, mas como você não tem a informação completa, você como comprador, você vai ofertar um preço menor do que de fato esse automóvel poderia valer, né? Porque se você tivesse todas as informações, soubesse que era um carro, ó, né, usado, mas já está tinindo, nunca sofreu um acidente, está com todas as manutenções em dia, né? Você até poderia ofertar um valor maior, porque você ia ter um interesse maior em ficar com aquele carro, né? Agora, se você não tem todas essas informações, você sabe que você está comprando um carro usado e você vai correr um risco, né? Um risco de repente, esse carro tá com algum problema, ou você andar ali, de repente, um tempo com ele começar a apresentar algum outro problema, de repente, por causa do uso, de repente, muito excessivo, né? Hoje a gente vai comprar um carro usado, por exemplo, você vai olhar para ver se não é um carro que foi a quilometragem, né? A questão da quilometragem, né? Isso quando eles não alteram o velocímetro, né? Para ver realmente ali, por exemplo, será que não pertencia a alguém que trabalhava como motorista de aplicativo? Porque daí você sabe que o carro é rodado para caramba, né? Então isso acaba desvalorizando ali o automóvel, né? E assim, gente, com isso, todo o mercado de automóveis usados, ele acaba tendo ali os seus preços nivelados por baixo, né? Por quê? Porque justamente falta uma informação. Então, isso também acontece nas empresas, né? Imagine vocês um mundo em que não há informação financeira disponível para investidor em ações de empresa nas bolsas de valores. Vai existir uma incerteza, né, a respeito de que, será que eu estou fazendo um bom negócio? Né? Então, quando existe essa incerteza, isso acaba, né, desvalorizando ali o valor da ação, né, dessa empresa. Então, assim como a gente viu com o carro ali, né, essas ações, se você vai investir, você não tem certeza que aquele investimento é um investimento bom, um investimento retornável, você não vai estar disposto a investir um valor muito alto, tá? Então,
o preço ali, né, das ações da empresa, nesse caso, quando não existe essa informação de forma clara, ela acaba caindo, né? O comprador, ele estaria disposto ali a pagar um valor menor do que de fato a ação daquela empresa valeria, né? Então, né, se a gente for voltar ali na questão inicial que nós estávamos falando, né, sobre as informações financeiras contábeis, né, assim como qualquer outras informações que são prestadas ali pelos gestores, pelos investidores e pelos credores, né, para análises e decisões, tá, para o fisco, né, elas servem justamente para isso, que é para reduzir a assimetria informacional, consequentemente, reduzir as perdas de valor nas transações econômicas, tá? Então, isso vai significar o quê, gente? Que uma boa informação contábil tem a capacidade de aumentar o interesse de investidores e credores na empresa e de reduzir o seu custo na sua relação com o fisco. Tá? Por quê? Porque a gente viu ali, se o credor ele tiver uma informação contábil de forma coerente ali no balanço da empresa, ele pode cobrar um juro mais baixo, né? Ele pode oferecer um empréstimo maior, tá? Se o investidor ele tem uma informação né, completa ali da empresa, ele investe um valor maior, ele pode pagar, as ações né, da empresa vão ter um valor maior, mais alto ali né, no mercado, na bolsa de valores, tá? Então, essas informações contábeis, né, elas trazem justamente essas questões aí, né? Então, nós podemos responder a nossa primeira pergunta. Para que existe a informação contábil? A informação contábil existe para reduzir que, gente, a assimetria informacional. Né? Reduzindo a assimetria informacional, tá? A empresa vai lucrar mais, certo, gente? A empresa vai lucrar mais, por quê? Porque ela vai, de repente, ter mais investimento, ela vai pagar um juro menor e o lucro dela vai subindo. Né? Então, se nós formos responder essa pergunta, nós vamos saber que a informação contábil existe justamente para isso, para reduzir aí a assimetria informacional das empresas. Então, gente, né, gestores, né, os gestores precisam da informação, passar a informação contábil para investidores e credores, para que eles analisem a decisão. Os gestores precisam também passar a informação para o fisco, né, para que possa ser feita a arrecadação, tá? Mas será que qualquer informação divulgada reduz essa simetria informacional, né? Será que qualquer informação que a gente divulgue, né, qualquer informação que for divulgada vai reduzir essa assimetria? Vejam que a informação contábil, né, ela vai ter ali a capacidade de reduzir a assimetria informacional, né, entre gestores e usuários externos, e com isso reduzir as possíveis falhas no mercado provocadas pela assimetria, né? Então, assim, se qualquer informação contábil divulgada é capaz de reduzir essa assimetria, por que há necessidade de normas contábeis? Tá? Então, a gente começa a se questionar, né? Será que qualquer informação divulgada vai reduzir a assimetria informacional? Né? Se qualquer informação que fosse divulgada reduzisse a assimetria informacional, para que precisariam ter normas contábeis? Né? E aí a gente pergunta, o que aconteceria se não existissem informações contábeis? Tá? Por quê, gente? Porque o que acontece? O problema é que não é toda a informação divulgada que vai ter a capacidade de reduzir essa assimetria informacional. Né? Se a informação ela for falsa, ou ela contiver ali algum viés, né, investidores e credores, eles podem tomar decisões erradas, e aí isso não vai poder ser considerado uma redução da assimetria informacional. Né? E sem normas contábeis, cada entidade ia divulgar o que quisesse, né, gente, conforme seus próprios critérios. Então, é por isso que tem que ter normas contábeis. Por quê? Porque se não tem normas contábeis, cada empresa vai criar sua norma, né, os seus critérios.
Então, aí ninguém vai poder dizer assim, ah, mas ela está fora dos critérios. Não, ela está dentro dos critérios que ela entende que são os critérios corretos, né? E dessa forma iria dificultar a questão dos investimentos, tá? Ok? Então, haveria dificuldade ali em você pegar um balanço, por exemplo, e analisar ali qual é, de fato, né, a realidade econômica daquela empresa. Se não existem normas, ou se existissem as normas de cada um, né, os critérios que cada um ali fizessem, tá, criassem, né, eles poderiam, por exemplo, a empresa poderia, por exemplo, super avaliar os ativos e subavaliar os passivos, né? Em função de critérios que ela mesma entendesse que fossem daquela forma. E aí o que acontece? Quando eu subavalio o ativo, eu estou aumentando o meu lucro. Se eu superavalio o meu ativo, eu estou aumentando o meu lucro. Se eu subavalio o meu passivo, eu estou também aumentando o meu lucro, porque eu estou baixando o meu passivo, né? Então, aí dependeria do interesse da empresa. Então, é por isso que nós chegamos justamente aqui. É por esse motivo que tem que existir aí, por isso que existem essas normas contábeis, né? Sem informações contábeis, cada entidade poderia divulgar suas informações conforme seus próprios critérios, sem ao menos dizer quais seriam esses critérios. Então, haveria dificuldade em avaliar se os balanços refletiriam de fato a realidade econômica da empresa, tá? E mesmo com a existência de normas contábeis, é possível que o gestor ele não esteja em plena conformidade e adote critérios que produzam efeitos que lhe sejam benéficos, produzindo informações enviesadas, né? Para explicar isso, há uma teoria econômica conhecida como a teoria da agência, cujo principal trabalho foi desenvolvido por Jensen e Macklin em 1976, que prediz o que pode acontecer em uma relação contratual entre duas partes. A parte contratante é chamada de principal e a contratada é chamada de agente, né? Então, esses dois senhores aqui criaram essa teoria, que é a teoria do agente, né? Essa teoria, gente, ela é muito interessante, tá? Por quê, gente? Porque ela faz o quê, gente? Contrata o agente para realizar uma tarefa. Então, o agente principal, nós temos aqui o agente principal. O agente principal vai lá e contrata um agente para realizar uma tarefa em seu lugar, tá? Ele não consegue ter a certeza se o agente está agindo em seu interesse econômico, né? Então, eu vou lá e contrato, vamos supor, um gestor para aquela empresa. Mas será que aquele gestor ele está agindo no interesse da minha empresa ou ele está agindo em seu próprio interesse econômico, né? E o agente, né? O agente decide e age em nome do principal ou ele detém informações qualitativas ou quantitativas superiores, né? Então, o agente ele tem ali, né, essas questões que ele pode muitas vezes trabalhar em interesse próprio, né, em interesse de outras pessoas também que não sejam interesses da empresa, né? Então, essa teoria, né, econômica, na verdade, ela vem para explicar aí essa situação, tá? Então, a parte contratante, ela é chamada de principal, né? Então, a parte contratante é a principal, a parte contratada é chamada de agente, o principal contrata o agente para realizar uma tarefa em seu lugar e o agente fica encarregado de executar essa tarefa, tomar decisões em relação a essa tarefa e agir em nome do principal, né? Então, o agente ele vai estar agindo em nome desse principal, tá? Como ele está executando a tarefa, né, ele detém informações que o próprio agente principal não tem, né? O próprio agente principal vai depender, muitas vezes, ali, da informação que o agente contratado pode passar para ele, né? E aí ele não consegue ter certeza se o agente está agindo em favor do interesse econômico da empresa ou do seu interesse econômico próprio, né? E esse problema surge porque o principal e o agente eles procuram maximizar os seus próprios interesses econômicos, que não são necessariamente os mesmos, né? E o bem-estar do principal vai depender das decisões do agente, tá?
Vamos pegar um exemplozinho também, tá? Para a gente colar aí essa ideia na cabeça. Vamos imaginar que o João é o agente e ele é contratado para vender os produtos que o José, que é o principal, produz, tá? E o José, que é o principal, contrata o João por um salário fixo, certo? Se o João trabalhar pouco, o salário do João vai ser o mesmo, com um esforço menor, tá? Mas as reduzidas vendas vão afetar o lucro do José, que possui poucas informações sobre o que o João trabalhou pouco. Por que o João trabalhou pouco, né? Então, vejam o tamanho do conflito que pode ocorrer nessa relação contratual, certo? Por quê? Porque existe um viés aqui, né? O João vai pensar assim: ah, mas se eu não ganho um salário maior, eu não ganho uma comissão, se eu me esforçar em vender bastante, ou não me esforçar e não vender nada, meu salário vai ser o mesmo, né? E, consequentemente, isso vai afetar o José. Por quê? Porque o lucro do José vai ficar menor, né? Porque o João não vai se interessar em aumentar as vendas, tá? Ele vai, muitas vezes, pelo contrário, né? Pensar assim, eu vou trabalhar pouco, né? Não vou ficar me matando trabalhar, vou ganhar a mesma coisa, né? Então, vocês entendem como muitas vezes pode existir, né? E a gente vê que existe aí essa teoria, né, do agente, tá? Não somente aí dentro da parte, digamos assim, dos investidores, né, dos gestores, tá? Às vezes até dentro de uma empresa menor, né? Pode existir aí essa questão dessa teoria, tá? Então, a teoria da agência, ela prediz que o contrato ele é sempre incompleto e que não existe um agente perfeito, tá? O que isso significa? Que o José até pode modificar o contrato com o João e estabelecer ali, por exemplo, o número de visitas que o João tem que fazer por dia, né? Então, aí o José pensa assim, mas então como que eu posso fazer para controlar o que o João está fazendo, né? Para ver se o João está trabalhando. Então, vou mudar o contrato do João. Vou falar assim que o João precisa fazer 10 visitas no mínimo por dia para 10 clientes, né? E aí, o que o João pode fazer, gente? O João pode buscar uma brecha ali nesse contrato para maximizar seus interesses econômicos. O João, por exemplo, ele pode fazer pode até fazer as visitas ali, né? Mas ele pode não se dedicar para fechar essas vendas, né? Então, ele vai, eu preciso fazer 10 visitas por dia. Beleza, eu vou lá fazer, mas se não fechar, eu vou ganhar a mesma coisa. Então, né, eu não vou me interessar muito em, né, não me dedicar muito para fechar essas vendas, tá? E aí o José pode até passar a pagar uma comissão sobre as vendas, mas o João pode acabar encontrando uma maneira de driblar a regra, então isso não tem fim, né? A gente pensa, mas qual que é a solução, né? Se a gente pegar aí nessa questão dessa teoria, a gente vai ver que não tem fim, na verdade, né? Porque sempre uma coisa pode levar a outra, né? E por mais que nem no nosso exemplo, né, o José acha uma maneira de mudar o contrato, né, de mudar a operação para tentar minimizar aí esses viés pessoais, né, do João, de repente o João pode sempre dar aí um jeito de driblar, né, esse contrato, né, para ficar de acordo com o que fique bom para ele, né? Então, gente, essa teoria, ela explica os problemas econômicos derivados de qualquer relação contratual de emprego, né? Então, a gente pode analisar e ver que essa situação pode ocorrer em qualquer relação de emprego, né? E essa relação, ela pode ser até aí em relação a um acionista da companhia, né, no papel de principal, um gestor contratado no papel de agente, tá? O acionista ele está interessado no quê, gente? Na valorização das suas ações e nos dividendos que ele vai receber, né? Porém, para que isso aconteça, o gestor precisa conduzir a empresa também com esse objetivo. Então, o gestor ele pode buscar ali seus próprios interesses pessoais e em termos econômicos, né? Como, por exemplo, conceder a si mesmo ali benefícios como carros, viagens, realizar operações que tenham conflito de interesse,
ou mesmo ali adotar estratégias que lhe tragam algum status, né, como gestor, privilegiando o crescimento em vez da maximização do retorno dos investimentos, tá? Então, vejam como é complicada essa situação, né? Então, essa teoria da agência, esse conflito, né, é sempre interessante, por quê? Porque a gente vê que um contrato ele nunca é completo, tá? E por mais que você tente, né, achar uma forma de fazer com que esse contrato fique de forma completa ou correta, sempre vai, muitas vezes, as pessoas sempre vão achar um jeito ali de desviar, né, o foco, né, desse contrato. Só que assim, né, gente, apesar aí, vamos supor, desse contrato, a gente falar que ele não é um contrato completo, o que é interessante é tentar fazer, por exemplo, cláusulas que a gente sabe que de repente não vão impedir, né, de acontecer aí esses riscos, né, mas eles podem minimizar, né? Então, essas cláusulas contratuais, elas servem como mecanismos para evitar o chamado oportunismo do agente, né? Um dos objetivos dessas cláusulas pode ser, por exemplo, a redução da simetria informacional, né? Então, por exemplo, o principal pode exigir do agente a prestação de contas da gestão e do desempenho econômico e financeiro da entidade, né? Então, existem algumas formas aí que podem ser efetuadas aí, que podem, não podem, de repente, né, fazer, mudar isso de uma forma que não aconteça, né, esse conflito, porém, pode minimizar aí os riscos, né, que o principal pode sofrer em relação a essa situação toda, tá? Então, gente, nós temos ali o acionista, né, que ele quer o quê, gente? É a criação de valor, distribuição de dividendos, né, valorização das ações. O gestor vai querer benefícios autoconcedidos, crescimento ao invés de maximização do retorno, conflitos de interesse, gestão de resultados para o curto prazo, né? A gente pode até citar aí exemplos na gestão pública, por exemplo, né? O que os deputados, né, os senadores fazem? Não votam leis, muitas vezes, que favorecem a eles, né? Isso seria um conflito de agência também, né? Por quê? Porque eles estão lá e, apesar de saberem, por exemplo, que, né, o país está, né, precisando de dinheiro, que não tem dinheiro para pagar um benefício, eles vão lá e aprovam, né, um benefício paletó para eles, por exemplo, né? Então, eles estão legislando em interesse próprio, né? Então, vejam que esse conflito ele existe em várias relações contratuais, né? A gente vê isso até no próprio poder público aí, né? Então, né, do estudo e desenvolvimento desses mecanismos que nós temos aqui, né, do principal, do agente, é que surgiu aí a questão da governança corporativa, tá? E nós temos aí, né, a definição da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Ela fala que a governança corporativa é o sistema segundo o qual as corporações são dirigidas e controladas, visando proteger os interesses do principal em relação às ações do agente. E esse sistema ele está alicerçado em 4 pilares, que são a prestação de contas, conformidade, transparência, senso de justiça, tá? Então, seria realmente isso. Essa governança corporativa, ela faz o quê, gente? Ela tem realmente essa visão, que é proteger os interesses da empresa, né? Proteger de quem? Proteger do agente, né? Do agente contratado ali, pode ser do gestor, pode ser do acionista, pode ser né, de todas as pessoas que estão envolvidas ali, que possuem algum tipo de interesse pessoal, tá? Os acionistas minoritários, o que os acionistas minoritários têm interesse, né? Na criação de valores também, na distribuição de dividendos, tá? E os majoritários, eles vão também querer ali benefícios autoconcedidos, criação de valores, né, valorizar as próprias ações, tá? Então, sempre vai existir ali, né, a questão
do interesse próprio, né? Quais são os principais problemas que podem ser gerados? Adulteração de informações contábeis, transações com partes relacionadas, insider trading, evasão fiscal, remuneração de executivos, expropriação de minoritários, tá? Então, nós temos aí várias situações que podem, muitas vezes, né, ser geradas aí por esse conflito, né, que é esse conflito do agente, né? Então, uma boa governança corporativa, ela vai possuir ali, né, esses pilares que nós falamos aqui, que é a prestação de contas, a conformidade, a transparência e o senso de justiça, de uma forma bem clara, tá? Bem desenvolvida, né? Senão, se ela não tiver esses pilares, aí sim realmente podem começar a aparecer ali os problemas da governança, né? Vão começar a surgir alguns problemas, tá? Nós temos ali, por exemplo, que nos Estados Unidos e em outros países que têm ali mercados de capitais, né, mais desenvolvidos, onde a propriedade das companhias ela é mais pulverizada, com maior número de acionistas minoritários participando do capital, o conflito mais recorrente entre agente principal ocorre entre executivos contratados e acionistas, tá? E o principal problema é a manipulação dos resultados para aumentar a remuneração dos executivos, né? Então, já no Brasil, né, ou em outros países ali que tem mercados de capitais menos desenvolvidos, o conflito mais relevante ali que existe no nosso país é entre o agente principal, né, e entre os acionistas controladores e minoritários não controladores, tá? Envolvendo ali transações com partes relacionadas e outras formas de benefício aos controladores. Né? Então, a gente, para melhor, né, ou pior que seja, toda empresa ela possui ali, tem que possuir ali um sistema de governança, né? Ao menos um sistema implícito, tá? Uma estrutura ali de governança específica, distribuição dos direitos, né, e propriedades, regras, procedimentos para se tomar decisões, bases para estabelecimento de objetivos, né, definição dos meios e dos instrumentos, né, de acompanhamento. Isso tudo vai fazer com que a empresa tenha, né, uma boa governança, tá? E assim ela vai conseguir fazer o quê? Proteger, né, os seus interesses, os interesses da empresa, os interesses dos investidores, dos credores, tá? Ok, gente? Vamos, vamos ver aqui, ó, nós tivemos alguns casos de escândalos corporativos, né? Tivemos o escândalo da Enron e da Parmalat, por exemplo, né? A Enron Corporation, ela era uma empresa de energia, tá? Uma empresa com commodities e serviços dos Estados Unidos, que ficava lá no Texas, né? E um dos controversos escândalos contábeis da última década, descobriu-se que em 2001 que a empresa estava usando lacunas contábeis para esconder bilhões de dólares de dívidas incobráveis, ao mesmo tempo em que inflacionava os ganhos da empresa. E o escândalo resultou em acionistas perdendo mais de 74 bilhões, enquanto o preço da ação dela caiu de 90 dólares para menos de $1 em um ano. Então, o escândalo resultou em acionistas perdendo mais de 74 bilhões, enquanto o preço da ação dela caiu assim cerca de, de 90 para 1, né, dentro de um ano, tá? E aí teve aí uma investigação, né? E essa investigação revelou que o CEO, né, da empresa, Jeff Skillings, né, e o ex-CEO da Kinley, né, mantiveram bilhões de dólares em dívidas no balanço da empresa. Além disso, pressionaram a empresa de auditoria, né, a Arthur Andersen, a ignorar o problema. Os dois foram condenados com base no testemunho do ex-empregado Sharon, não sei o que aqui, da Enron, tá? E Lei morreu antes de cumprir o tempo na prisão, mas Jeff Slinks foi condenado a 24 anos de prisão. O escândalo levou à falência da Enron e à dissolução da Arthur Andersen. Então, se vocês, né, não são assim tão jovens, vocês devem lembrar, já ouviram falar na Arthur Andersen, que era uma empresa de auditoria muito famosa, tinha até, né, aqui no Brasil também, ela também trabalhava aqui no Brasil, tá? E ela acabou fechando mesmo, se dissolvendo por causa desse escândalo, tá? Por quê?
porque eles estavam escondendo, né, dívidas que eram incobráveis. E aí, os acionistas não tinham a informação de que existiam essas dívidas que não poderiam mais ser cobradas. Então, eles estavam inflacionando os ganhos da empresa. E aí, desse jeito, as ações da empresa iam, né, aumentando aí, né? E a empresa é auditada, né? Mas aí a empresa de auditoria, nesse caso a Arthur Andersen, ela fez o quê? Ela fez de conta que não viu, né? Então, pressionaram ali, não sei se pressionaram de alguma forma, né, com dinheiro, com, né, algum tipo de corrupção, mas a empresa de auditoria, né, fez de conta que não estava vendo. E aí, uma hora ou outra, né, acaba caindo aí, né, a ficha, alguém acaba contando, porque isso não é para sempre, né, a gente sempre, alguém algum dia vai descobrir. E aí, como não é no Brasil, né, o cara só se livrou porque morreu, né, mas o outro está cumprindo pena ainda, né, se fosse no Brasil ele estava cumprindo pena domiciliar. Né? Parmalat, né, a ausência de práticas de boa governança já era evidente lá na Parmalat em um item básico. O principal representante da companhia, ele ocupava ao mesmo tempo os cargos de presidente do conselho de administração e diretor-presidente, algo que os manuais de governança corporativa condenam. Em 2002, a Pricewaterhouse foi contratada para auditar os balanços da empresa e concluiu que o valor de seus ativos líquidos era insignificante. As dívidas também foram subestimadas e ultrapassavam os 14,5 bilhões de euros. Tá? Então, aqui, né, a empresa de auditoria já, né, não se envolveu, né, ela auditou e deu o parecer dela. Tá? Mas o que acontecia, gente? Era o mesmo cara que fazia o quê? Ele ocupava, ao mesmo tempo, o cargo de presidente do conselho de administração e diretor-presidente. Então, ele mandava em tudo, né? Todas as decisões ele tomava, ele tinha todas as informações que eram super privilegiadas. Então, ele fazia o que ele queria ali dentro da empresa, né? E aí, realmente, aconteceu aí todo aquele escândalo, né? E por quê, gente? Porque não seguia-se aí realmente o quê? As regras, as normas que mandam aí, né, os manuais da governança corporativa, né? As boas práticas, digamos, né? Então, nós temos ali alguns princípios, né? Alguns princípios de governança corporativa, tá? E esses princípios aí podem ser tanto internos à empresa, né, como também mecanismos de governança externos, né, como os da Bolsa de Valores, a pressão do próprio mercado de capitais, a concorrência, a do ativismo, né, a pressão dos acionistas, tá? E a contabilidade, ela é um mecanismo de governança corporativa. Né? Por quê, gente? Porque a contabilidade vai auxiliar o principal no monitoramento do desempenho do agente. Né? As normas contábeis, elas possuem ali um conjunto de regras que procura fazer com que a informação represente fielmente o desempenho do agente, também evitar a manipulação da informação. Né? Então, todas aqueles princípios contábeis que a gente estuda e que muitas vezes, às vezes a gente acha, quando a gente está na faculdade, a gente tem aquela leve impressão de que é um monte de coisa sem, né, sem importância, porque a gente poderia, de repente, estar ali, né, aprendendo alguma coisa mais prática ou aprendendo alguma coisa mais... aprendendo ali só a fazer, né, os cálculos, aprendendo a fazer a própria parte contábil, né, na parte operacional, tá? Mas vejam, quando a gente está na faculdade, a gente tem que aprender a pensar, tá? Eu digo sempre assim, a faculdade, ela é diferente de um curso técnico, por quê, gente? Porque a faculdade, ela te faz abrir os olhos e pensar, né? Ela faz você enxergar além, né?
Então, às vezes, muitas pessoas falam assim, mas, tipo, essa matéria, para que eu vou ter essa matéria? Eu poderia estar tendo uma matéria mais prática, mais operacional, para que me fosse mais útil, né, no dia a dia do mercado de trabalho, tá? Vejam, a faculdade, ela tem esse intuito realmente de trazer algumas definições e alguns conceitos, né, para que vocês possam realmente abrir aí a cabecinha, né, e começar a pensar, tá? Por quê, gente? Porque não a faculdade não é um curso técnico, né, que vai realmente só ensinar para vocês ali a parte operacional, tá? Essa parte operacional você aprende ali no teu dia a dia, né? Você tem que aprender a pensar, tá? E contabilidade é uma ciência, não é uma ciência exata. Então, por isso que no curso de contabilidade vocês têm tanta matéria, por exemplo, teórica até. Né? Por quê? Porque você precisa saber o que você está fazendo, você precisa saber o porquê que você está fazendo daquela forma. Né? Você não pode simplesmente fazer. Tá? E aí nós temos aí os princípios contábeis, né? Esses princípios contábeis, eles vão realmente nortear toda a nossa contabilidade, tá? Então aí, por que nós fazemos desse jeito? Por que a contabilidade tem um princípio de competência? Por que na contabilidade eu tenho que seguir o princípio, né? O princípio da competência? Por quê? Para não fugir da regra, para não informar, né, um valor ali que está fora daquele período e que vai influenciar o meu resultado, né? Então, é para isso que existem ali todas essas normas, e é por isso que nós temos que conhecer todos esses princípios, tá? E as estratégias mais comuns aí, né, de manipulação da informação contábil por parte, né, desse agente, tá? Que nós podemos aí relatar, seria, por exemplo, evitar divulgação de prejuízo, né? Então, se o gestor evitar a divulgação de um prejuízo, ele vai estar ali manipulando uma informação, tá? E fazendo com que as outras pessoas que dependem dessa informação tomem decisões erradas em relação a isso, né? Ele pode suavizar os resultados, né? Minimizando ali a volatilidade, apresentar uma empresa menos arriscada. Ele pode reduzir a carga tributária de imposto de renda, por exemplo, né? Ele pode atingir metas de resultados estabelecidas pelos conselhos ou pelos analistas de mercado, tá? Pode descarregar todas as perdas quando não é possível evitar a divulgação do prejuízo no período, tá? Então, vejam, aqui é uma questão de você seguir um princípio contábil, porque, né, se ele pegar ali e descarregar no resultado todo o prejuízo do período, ele vai aumentar a possibilidade de apresentação de um lucro a partir de um período seguinte, né? Então, o que ele pode fazer, né? Já que a empresa vai apresentar prejuízo mesmo nesse período, então vamos pegar tudo que tem aqui de prejuízo, de despesa, e vamos lançar tudo nesse período, porque assim o próximo período vai dar lucro, tá? Então, são estratégias que muitas vezes são usadas aí pelos gestores para manipular aí essa informação, tá? E aí o mesmo raciocínio se aplica também, por exemplo, às normas contábeis para fins de tributação, né? Então essas também possuem ali algumas regras que vão tentar evitar a manipulação da informação por parte do gestor. Mas, né, existe alguns mecanismos aí de proteção do fisco, né? Então, o fisco também se protege de alguma forma, tá? Então, existem as normas fiscais, né? Que são um pouco diferentes aí das normas contábeis, né? Então, é por isso que nós falamos que nós temos normas contábeis e normas fiscais. Vejam, ó, as escolhas de políticas contábeis, elas incluem o quê? Escolha entre alternativas. Como eu vou fazer a depreciação? Eu vou fazer por linha reta ou vou fazer a depreciação decrescente? Tá? Não sei se você já estudaram a parte de depreciação, mas existe aí mais de uma possibilidade de eu fazer uma depreciação contábil. Né? Existem dois tipos de depreciação, a depreciação contábil e a depreciação fiscal. Né? Quando eu falo na depreciação contábil, eu tenho acho que 2 até 3 tipos de depreciação que eu posso seguir, tá? Eu posso optar.
E aí eu posso escolher entre essas alternativas, né? Isso faz parte de uma política contábil, tá? Mas isso aqui, ele está dentro das normas contábeis, né? As normas contábeis me dão a possibilidade de fazer essa escolha, tá? PCLD, provisões, né? Valor de estoques, tá? O fato de eu fazer ali, por exemplo, uma provisão para devedores duvidosos, tá? Existe a possibilidade de você fazer essa provisão, né? E o correto é a empresa fazer essa provisão. Por quê? Porque ela vai estar prestando uma informação de forma mais correta. Então, qual é o sistema segundo o qual as corporações são dirigidas e controladas, né? Na governança corporativa, nós temos aí prestação de contas, responsabilidade corporativa, transparência, né? Então, tudo isso faz parte das regras aí da governança corporativa, né? Mecanismos internos de governança, tá? Então, nós temos diretrizes de governança, regras de conformidade, estatuto, código de ética e conduta, né? Tem que ter ali um conselho fiscal, tem que ter um conselho de administração, um comitê consultivo, modelos de remuneração, sistemas de monitoramento, modelos de gestão. Então, todas essas regras, né, todos esses mecanismos aí fazem parte da governança corporativa. E externamente, né, a empresa também pode ter ali a questão das normas contábeis, o mercado de capitais, provisões de mercados competitivos, ativismo de investidores institucionais, ativismo de acionista, mecanismos regulatórios, tá? Qual que é o papel, né, da contabilidade aí, né, nessa questão da governança corporativa toda, né? A contabilidade ela vai ter um papel aí, né, de definir quais são as informações que são relevantes, né? Adotar critérios que permitam refletir o real desempenho aí, né, da empresa, reduzir as alternativas de escolha do mesmo, reduzir as possibilidades de manipulação, e com isso ela ajuda aí a reduzir, né, o oportunismo, né, do agente, tá? As normas contábeis, elas não são matemáticas, não são leis matemáticas. Então, é aquilo que eu falei, ela não faz parte de ciência exata, né? É uma ciência social. Então, ao contrário, elas são derivadas ali de múltiplas interações sociais. Ela inclui, por exemplo, a evolução dos negócios ao longo do tempo, tá? A evolução das relações entre investidores e gestores, né? Então, sempre vai haver a possibilidade de haver inovação nos meios de manipulação. Né? Por quê, gente? Porque as coisas vão mudando, né? Não é como na matemática, onde 2 mais 2 é 4, né? Na contabilidade, 2 mais 2 hoje é 4, amanhã pode ser 5, pode ser 6, né? Então, isso significa que a teoria da agência, na teoria da agência, não existe um contrato completo realmente, né? Porque isso tudo está sempre mudando, né? Pode estar aí sofrendo mudanças, né? Pode ter inovações, e aí a manipulação também vai sofrendo aí as alterações, certo? Então, normas contábeis existem para produzir informação relevante e evitar o oportunismo do agente contra o principal. E por que o Brasil adotou as normas do IFRS, né? De cara, assim, as justificativas, né, para a adoção do IFRS foi, por exemplo, a redução de custos para a elaboração de relatórios contábeis, né? Redução de riscos e custos nas análises de decisões, redução de custo de capital, centralização na emissão de normas contábeis, né? Então, o que a gente pode trazer aí em relação a essas normas, essas justificativas, né? É bom, gente, para o Brasil adotar as normas internacionais, é ótimo, né? Porque ele vai precisar ter aí um conjunto de normas muito boas aí que possam fazer com que mais empresas de fora queiram investir aqui no Brasil. Né? Então, nós sabemos aí que a contabilidade, as normas foram adotadas lá em 2007, né? Mas desde então
existem ali várias alterações, né, que já já aconteceram, tá? E o que essas normas contábeis, né, elas trouxeram ali? Aumento da liquidez das ações, redução no custo de capital, promoção de maiores investimentos estrangeiros por investidores individuais, maior impacto do anúncio dos resultados, né, uma redução de tempo de repórter, um aumento da cobertura de analistas, tá? Então, aí são vários benefícios que nós podemos analisar, né, verificar ali, já em relação a essa adoção, tá? Quais os principais destaques, né? A informação, ela deve ser uma representação fidedigna da realidade econômica, né? Então, é a questão da essência econômica que prevalece sobre a forma jurídica, tá? Então, não sei se vocês já ouviram falar, às vezes vocês ouvem aquela expressão, a essência sobre a forma, né? Prevalece a essência sobre a forma, tá? Por quê? Porque muitas vezes existe uma questão jurídica, legal, mas a forma, né, pode prevalecer em algumas situações sobre essa forma jurídica, né? Então, não pode existir ali aquela questão de meramente contábil, né? Ah, eu vou fazer essa operação, isso aqui é meramente contábil, né? Isso não existe, tá? Então, a contabilidade hoje, ela tem que ser baseada em princípios contábeis, né, e não em regras. Então, exige o quê, gente? Interpretação, né, e julgamento, né, do preparador, tá? A representação das decisões e consequências econômicas, né, mensurações a valor justo, volatilidade, tá? Então, várias situações que antigamente, né, anteriormente, aí as normas do IFRS eram tidas como normais, né? Após aí essa entrada em vigor aí dessas normas, elas acabaram sofrendo aí algumas alterações, tá? Por exemplo, a questão da mensuração do valor justo, tá? Que é o que? É você, de repente, poder avaliar a valor justo um ativo seu, tá? Antigamente não existia, né? Você existia, eu lembro que até quando eu me formei lá em 1997, existia a correção monetária de balanço, né? Mas não existia essa questão de valor justo. E aí depois caiu a correção monetária e ficou, né? E aí, se você pegava ali, por exemplo, um balanço de uma empresa, ela comprou fez um investimento ali, comprou um terreno, por exemplo, por 1 milhão, na época, há 20 anos atrás. Hoje esse terreno valia muito mais do que 1 milhão, mas ela não tinha como demonstrar isso na contabilidade, porque não existia essa regra para ela avaliar isso a valor justo, né? E hoje existe, né? Ela pode fazer aí uma reavaliação desse valor desse bem que ela possui, né? A preço de mercado. Mas vejam que isso não interfere na parte fiscal, né? Por quê, gente? Porque justamente houve aí essa separação, né, entre o fiscal e a contabilidade aí a partir dessas normas internacionais, né? Então, qual que é o objetivo? É justamente evitar aí a questão do meramente contábil, né? Ele vai evitar que a informação seja gerada apenas para cumprir uma regra, ou uma formalidade, ou para acompanhar a forma jurídica da transação, e não com o propósito de auxiliar a tomada de decisão, né? Então, antigamente, não existia essa questão aí de você ter um balanço de uma forma, as demonstrações, né, de uma forma que pudesse auxiliar um agente a tomar uma decisão, né? Então, simplesmente se fazia a contabilidade para cumprir uma regra, né, que seria uma formalidade, né? Se eu não tivesse essa formalidade, eu poderia ser autuada, né, pelo CRC, e olhem que hoje ainda existe isso, né? Por empresas pequenas. Dificilmente uma empresa pequena segue uma contabilidade de forma correta, né? Então, essas normas contábeis, entre aspas, elas existem hoje mais para empresas maiores mesmo. Não que elas não devam cumprir, né? Mas elas não seguem, tá? Eu sei porque eu tenho um escritório de contabilidade
e é difícil, gente. As empresas não querem passar informação, as empresas, né, elas não querem ter um controle. Se o contador quer orientar ou quer ajudar, eles acham que o contador está se metendo na vida deles, né? Então, é difícil, você não consegue, você como contador não consegue auxiliar uma empresa pequena, né, a ter aí um balanço para, de repente, até auxiliar numa tomada de decisão do próprio dono da empresa, né? Porque ele não tem controle de nada, né? Não tem controle de custo, de quanto ele paga nos materiais, porque ele compra sem nota, né? Ele vende sem nota, então ele não sabe se ele, quanto que ele vendeu realmente, quanto que ele lucrou, né? O dinheiro que da empresa vai para a conta do dono da empresa. Então, é aquela confusão toda, né? E aí, as empresas pequenas aqui no Brasil ainda são complicadas de você trabalhar, né? Que bom se desse para a gente fazer tudo isso que a gente aprende na faculdade, né? Em todas as empresas que a gente trabalha, né? A gente ia ser uma maravilha, né? Então, o uso da expressão pelo gestor para justificar impactos negativos no resultado, tipo, exemplo, variação cambial, né? Evitar a apresentação de números que não revelem a realidade econômica da entidade, de repente, aí uma depreciação fiscal, tá? Então, o Brasil ele adotou o FRS para desenvolver a competitividade do seu mercado de capitais, mas ainda cabe evolução, né? Então, cabe ainda muita coisa aí para ser alterada, né? Para poder ajudar aí as empresas no Brasil, né? E as normas contábeis podem servir para investidores, credores e fisco ao mesmo tempo, né? Então, essa é uma pergunta que a gente pode fazer. Será que essas normas contábeis servem ao mesmo tempo? Elas vão servir, as mesmas regras servem para credores, fisco, né, investidores? Tá? Vejam, né? Existem interesses econômicos, né? Por exemplo, lucro e valor, né? É o interesse do investidor, tá? Remuneração é o interesse do gestor. Então, eles vão buscar o maior lucro contábil. O fisco ele vai ter interesse no quê? Na arrecadação, né? Então, ele vai buscar o quê? O menor lucro tributável, tá? Então, são interesses diferentes, né? Interesses econômicos diferentes. E aí, as normas contábeis, elas vão vir justamente para reduzir o risco de manipulação da informação, né? E, para isso, elas vão procurar ter algum tipo de mecanismo, né? Então, o investidor, por exemplo, ele retrata a realidade econômica, evitando a superavaliação do lucro, né? E o fisco vai retratar a realidade econômica, evitando a subavaliação do lucro, né? Então, existem interesses diferentes aí em relação a cada agente, né? Então, vejam que nós temos hoje a contabilidade financeira e a contabilidade tributária, né? Quando nós falamos em contabilidade financeira, nós estamos falando ali no balanço, nas demonstrações de resultado, né? Em todas as demonstrações ali que demonstram a realidade da empresa, o que está acontecendo com a empresa. Então, a contabilidade financeira, ela é voltada para a proteção dos interesses de investidores, de credores, ela tem um objetivo de decisão, né? Já a contabilidade tributária, ela é voltada para a proteção dos interesses do fisco. Então, ela tem o objetivo de arrecadação, menos estimativas, tá? Então, existe hoje uma separação entre a contabilidade financeira, né, a contabilidade para a parte gerencial, digamos assim, e a contabilidade para o fisco, tá? Tanto que nós temos, por exemplo, aí essa questão do valor justo. O valor justo é algo que se aplica apenas para a contabilidade, né? Gerencial. Para a contabilidade tributária, não. Ela não vai ter reflexo nenhum, tá? Por quê? Porque para o fisco, quanto menor você mantiver o valor do seu investimento, do seu imóvel, do seu imobilizado que você comprou, é melhor, porque quando você vender ele, você vai pagar mais ganho de capital, mais imposto sobre o ganho de capital, né? Então, existe hoje essas duas partes, né, que são separadas, tá? Então, a Lei 11.638, ela adotou o IFRS, ela desvinculou a contabilidade tributária da contabilidade financeira. Então, hoje nós temos duas contabilidades, professora? Temos que fazer praticamente duas contabilidades, né? Uma para o fisco e uma contabilidade que seria mais da parte gerencial, né? Então, desvinculação. Antes,
leis e decretos sobre contabilidade para fins tributários, eles induziam práticas de escrituração comercial. Hoje, né, depois aí da 11.638, as leis e decretos sobre contabilidade para fins tributários são práticas de escrituração comercial e não produzem efeitos tributários. Tá? Então, nós temos a desvinculação, o lucro apurado conforme normas contábeis, né? Tem ali a questão do IFRS, que vai gerar ajustes para se chegar ali no lucro tributável. Tá? A contabilidade financeira, por exemplo, ela possui ali uma depreciação por vida útil. Tá? E a contabilidade, ela possui uma depreciação pela tabela da Receita Federal. Nossa, professora, então eu tenho que fazer duas depreciações? Tem que fazer duas depreciações, tá? O correto é você fazer a depreciação contábil e a depreciação financeira. A depreciação contábil, você é que vai definir qual é o prazo de vida útil daquele bem para a tua empresa, porque a vida útil de uma máquina pode ser para a tua empresa um, para a empresa do teu vizinho pode ser outro, né? Então, não existe o que, gente? Veja aqui, é que nem eu falei, a contabilidade não é uma ciência exata, é uma ciência social. Por quê? Porque você não tem como avaliar uma depreciação, né, da mesma forma para duas empresas diferentes, tá? Já para fins da contabilidade tributária, existe a depreciação pela tabela da Receita Federal. Aí sim existe uma tabelinha lá e toda empresa tem que seguir aquela tabelinha, né? Perdas por impairment, né? Existe na contabilidade financeira, tá? Mas na contabilidade, essas perdas reconhecidas são reconhecidas apenas na realização, tá? Por quê? Porque da mesma forma que você pode avaliar alguma coisa a valor justo, né, ali no teu ativo, quando você tem um ativo seu que de repente sofreu uma perda muito grande ali em relação a algum problema que aconteceu, né? Por exemplo, perdi um estoque muito grande, você pode, ou tem algum problema no mercado com algum tipo de estoque da tua empresa, você pode fazer um impairment desses bens, né? Por quê, gente? Porque o impairment ele vai permitir com que você possa diminuir o valor daquele bem que você tem lançado, né? E não são, veja, não são todos os bens que sofrem impairment. Você tem que fazer uma análise do teu balanço, pelo menos anualmente, né? E verificar se existe algum bem teu ali no balanço que sofreu uma perda muito grande, né? E aí você vai aplicar esse impairment e vai reduzir esse valor, tá? Mas você não reconhece essa perda no seu resultado naquele momento, tá? Por quê? Porque senão isso ia diminuir, ia te dar prejuízo, e aí o governo não ia receber, né? Então, você pode lançar contabilmente essa perda, mas não vai reconhecer essa perda no teu resultado naquele momento, tá? Você só vai reconhecer na realização, que seria o quê? Quando você, por exemplo, vendesse o seu bem, né? Aí você pode até reconhecer a perda, mas não no momento em que você está reconhecendo ali o impairment, né? Nós temos, por exemplo, perdas ao valor realizável líquido, né? Contabilmente, você pode fazer aí, aplicar aí essas perdas, mas na contabilidade tributária, você vai evitar, ela vai evitar reduções ali no estoque, né? Temos avaliações a valor justo na contabilidade financeira, e na tributária, avaliações a custo histórico apenas, né? Então, existem diferenças, né, entre a contabilidade e a parte tributária, tá? Então, as normas de contabilidade tributárias são utilizadas para práticas de contabilidade financeira, critérios de reconhecimento, critérios de mensuração, apresentação e evidenciação, tá? E as consequências da influência tributária vai ter aí redução da capacidade de avaliação da realidade econômica da entidade, né? Distorção na análise de endividamento e liquidez, distorção da tempestividade dos resultados, menor relação com o valor de mercado de ações, reduzir a influência da tributação, tá? Então, para obter melhor qualidade na informação e melhorar a tomada de decisão de investidores e credores, é necessário reduzir a influência da tributação sobre a prática contábil para a divulgação. É necessário que a legislação tributária garanta aí o que, gente? A neutralidade tributária, né?
Então, as normas aí contábeis, né, do IFRS, elas buscam também a representação fidedigna da realidade econômica e evitam que as pessoas usem aquele termo lá meramente contábil, né, no dia a dia para representar algo que não acontece na realidade, tá? Porque a intenção, né, é realmente que o balanço ele apresente aí de forma fidedigna, né, o que acontece na realidade da empresa, tá? As normas contábeis para investidores e credores devem ser diferentes das normas para o fisco, pois nós temos mecanismos de proteções e proteção diferentes, tá? Ok, gente? Tudo certo aí? Então, tá bom, gente. Coloca o nome de vocês aí, por gentileza, né? O nome é turma, tá? Pra colocar aí na presença para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado aí da aulinha de hoje. Quarta-feira nós vamos acabar aí a nossa parte de contabilidade ambiental, tá? Gostaram do meu fundo de tela aqui, gente? Olha, isso é em homenagem ao Natal, hein? Temos alguns enfeites de Natal aqui, hein? Pergunta, gente? Ninguém quer perguntar nada? Tranquilo? Bom, gente. Vamos esperar aí, né? Estamos acabando já, graças a Deus, vamos entrar de férias, hein? Vocês também devem estar cansados pra caramba. Mas segurem as pontas aí, que mais uma semaninha, né, de aula, e aí vocês já podem descansar. Bom, pessoal, então, né, todo mundo colocou o nome ali. Se vocês não têm dúvidas, não querem perguntar nada, gente,